Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Douglas Omiti, falando hoje de casas sobre o Lenormand, né, sobre a técnica de leitura de casas. Tinham me pedido já isso há algumas semanas, mas eu tive alguns assuntos, né, que eu precisava falar nos últimos vídeos e eu adiei um pouquinho falar um pouquinho disso, né, e hoje eu vou falar para vocês sobre as casas numa mesa real, né, que é um método, digamos assim, mais falado do Lenormand, e eu particularmente adoro mesa real, amo a mesa real, então eu acho um método bem interessante mesmo. Eu me utilizo das casas numa leitura? Sim, me utilizo das casas. As casas é um fator importante para você compreender o momento da vida do consulente, tá? Mas a gente tem que entender sempre um detalhe quando nós estamos falando de casas no Lenormand. A casa é uma área da vida e a carta que vai em cima dela é uma energia, é uma situação de momento, tá? Então é muito interessante eu ver as casas e ver, entender que energia está naquela área da vida do consulente no momento. Como eu vejo isso na sequência do tempo, vou olhar as cartas temas e o que está em volta dela, linha de futuro, linha de passado, em cima da cabeça, o presente, tá? Diagonais e tudo mais. Mas a casa ela vai me dizer como está acontecendo naquele momento da leitura na vida do consulente, naquela área, tá? Então é muito interessante. Eu vi alguns cartomantes falando até de fora do Brasil que eles já começam a leitura combinando, né? Casa e carta e fazendo a leitura dessa combinação dessas duas cartas. Eu não consigo entender essa leitura, não acho que funcione por aí, porque a casa vai ser uma área da vida e a carta vai ser uma energia nessa área. É diferente de você combinar duas cartas que se tocam dentro da mesa. Elas estão falando de duas energias que estão se complementando. Quando você fala de casa e carta, você está falando de área da vida e como está essa área da vida, tá bom? Então é muito legal a gente trabalhar com as cartas, com as casas, para a gente entender o momento de vida. Então você vai olhar lá a casa 25, que é da aliança, os contratos, o casamento, os compromissos da pessoa. Você vai olhar a casa 35, na mesa, né, no caso da escola europeia, é a casa do trabalho. Então você vai ter uma ideia do trabalho da pessoa. Você vai olhar 34, você vai ver como está o dinheiro naquele momento. E assim por diante, assim sucessivamente, tá certo? E daí você vai correlacionar tudo isso com cartas temas e para onde está indo, da onde veio, como é que vai ser, como o consulente está, a posição dele na mesa, isso vai alterar em quê? Tudo isso vai ser analisado, tá certo? Espero ter esclarecido um pouquinho. Boa semana a todos.